Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Deus abençoe grandemente o seu dia, a sua vida, a sua família, e que o Senhor encha a sua casa da presença dEle nesse momento, seu trabalho, onde quer que você esteja. Eu trouxe um texto aqui nessa manhã para começar essa live. O texto está no capítulo 22 do livro de Lucas, que vai falar a respeito de um lugar separado por Deus, um lugar de oração. Foi o mesmo texto que nós ministramos ontem aqui na Igreja Lugar, no nosso culto de domingo, mas eu quero trazer mais algumas coisas aqui que o Senhor continua queimando aqui no meu coração, tá bom? A partir do versículo 7 do capítulo 22, vai dizer assim: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, e que importava a sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e João, dizendo: Ide, preparai a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparamos? Ele lhes disse: Eis que quando entrarem na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-lo até a casa em que ele entrar. E direi ao pai de família da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa, com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. Indo eles, acharam como lhe havia sido dito e prepararam a Páscoa. Glória a Deus. O cenário desse cenáculo na Bíblia, ele vai se repetir por muitas vezes. O cenáculo é um lugar no segundo andar, no lugar mais alto da casa, né? Nem todas as casas tinham, mas algumas casas eram preparadas por cenáculo. Provavelmente esta casa, esse cenáculo, esse andar de cima, era muito próximo ao templo de Israel. A Bíblia diz que Jesus fala aos seus discípulos, aos seus dois discípulos, dizendo a Pedro e a João: vão até a cidade, e quando vocês encontrarem um homem, e esse homem estiver carregando água, sigam ele. Quando ele entrar na casa, conversem com o dono da casa, com o senhor da família, e diga que o mestre pediu um lugar para fazer a Páscoa. Então eles fizeram isso. Imagina a surpresa dele ao entrar na cidade. Eles veem um homem passando com um cântaro d'água, seguem esse homem, e esse homem então entra numa casa, provavelmente uma casa muito grande, uma casa ampla, perto do templo de Israel. Eles mandam chamar o dono da casa e ali eles fazem a anunciação daquilo que Jesus havia dito para eles fazerem. Ao fazerem essa anunciação, o homem mostra um lugar, um cenáculo, um andar de cima, um lugar no segundo piso. Todo o cenáculo ele sempre era reservado para fazer grandes festas, para que os rabinos também ensinassem a Torá. Eles eram lugares privilegiados. Então Jesus ele ali ensina para os seus discípulos. E a minha pergunta é: como Jesus poderia saber, queridos, a respeito de um lugar que ele manda os seus discípulos irem? Isso gera uma revelação dada, né, por ele, feita por ele, embora sabemos que ele seja Deus e sabe de todas as coisas, mas eu imagino a surpresa dos discípulos pensando assim: como Jesus conhecia esse lugar antes de nós, se nós estamos todos os dias com ele? Então Jesus, depois de dar essas ordens, esses homens passam, chegam até aquele lugar, sobem, e eles contemplam um lugar. A Bíblia vai dizer que o lugar era espaçoso, amplo, o lugar era todo imobiliado, e o lugar era um lugar no segundo piso, um lugar mais alto da casa. É assim uma vida de oração, queridos. Todos nós somos chamados para levantarmos cenáculos diante do Senhor. O cenáculo é um lugar secreto, o cenáculo é um lugar de oração, é um lugar de reuniões, é um lugar de súplica. O segundo andar, o upper room, né? Tem uma igreja nos Estados Unidos que se chama upper room, que é o segundo andar, que é o andar de cima, né? E esse andar de cima é justamente, queridos, andar de cima é andar no andar de cima. Embora tenha aqui embora que tenha meio que uma pegadinha aqui, né? Mas andar de cima realmente é andar de cima. É entender aquilo que o Senhor quer. E naquele dia, então, eles fazem os preparativos. Imagina, Pedro e João, eles que estão responsáveis pela organização da última ceia. E quem é responsável pela última ceia também é responsável por matar o cordeiro. Imagina-se que eles ali, eles encontram um lugar que Jesus já havia conhecido,
um lugar que Jesus queria estar, e ali eles têm que preparar toda a Páscoa. Eles tiveram que matar o cordeiro, tiveram que já começar todos os preparativos, né, para assar a carne do cordeiro, os pães sem fermento. Então eu imagino que aquele dia foi um dia muito corrido para João e para Pedro, mas eles entenderam no final das contas o que Jesus queria ensinar, né? Naquele mesmo dia Jesus faz a última ceia, Jesus fala a respeito do memorial que simboliza esta ceia, o corpo que é simbolizado pelo pão, o vinho que simboliza o sangue da nova e eterna aliança, como um memorial eterno do Senhor Jesus. E ali o Senhor Jesus ele dá o último discipulado em vida, né? É presente de uma forma com eles, né? Porque depois Jesus morre, mas Jesus vem a ressuscitar. Mas ali é um dos últimos ensinamentos do discipulado tradicional que Jesus dá. Ele ensina com que os discípulos têm que ser servos uns dos outros. E naquela mesma casa, naquele mesmo lugar, naquela mesma noite, os discípulos mais uma vez discutem entre si para saber quem é o maior entre eles. E é onde Jesus traz esse ensinamento de aquele que serve o que está à mesa. É assim que nós devemos ser. E passam-se algum tempo, então Jesus, naquele mesmo lugar onde foi a última ceia, depois daquele lugar Jesus sai, Jesus então ele é entregue aos guardas do templo. Jesus é levado para a casa de Caifás, Jesus passa por Anás, Jesus passa por Pilatos, então Jesus vem a ser crucificado. Ao terceiro dia ele ressuscita. E os discípulos estão desesperados, né? E provavelmente, quer dizer, a grande probabilidade é que eles estão reunidos no mesmo lugar. Eles continuam no cenáculo, no mesmo lugar da última ceia, no lugar das últimas memórias. Tem coisas da nossa vida que nós abandonamos porque talvez tragam algumas memórias, talvez algumas decepções que você já passou, eu tenho passado, e nós largamos algumas coisas. Um dos privilégios de servir ao Senhor, e uma das coisas que eu tenho certeza que Deus mais se agrada em nós, é a permanência, é prevalecer, queridos, é estar em oração, é estar em busca, mesmo quando não somos respondidos naquilo que nós queremos, ou talvez algo que não venha a acontecer. Nós devemos buscar um cenáculo, nós devemos buscar um lugar onde nós temos um lugar de encontro com o Senhor. E talvez é isso nesses dias que o Senhor está clamando, está lançando ao teu coração para que você venha voltar para esse lugar, esse andar superior. E ali você vai ouvir a voz do Senhor Jesus e você vai lembrar de coisas. E quando você lembrar de coisas que Ele falou anteriormente, você também vai ouvir coisas que Ele vai falar atualmente. E você também vai ter uma abertura para ouvir coisas que Ele ainda não falou, mas Ele vai falar. Talvez não apenas para você, mas para todo mundo. Então esse estágio, essa graça de estar na presença do Senhor Jesus, queridos, ele nos leva para um ambiente espiritual. E um ambiente espiritual é diferente de um ambiente natural. Um cenáculo, um lugar de oração, um lugar da presença do Senhor Jesus, é um lugar que está ligado à eternidade, não está ligado a passado, presente, nem mesmo futuro, porque a eternidade é tudo isso ao mesmo tempo. Então eu oro para que nós voltemos a esse lugar de cenáculo, a esse lugar do andar de cima. Então a Bíblia diz que eles voltam para aquele lugar provavelmente decepcionados, né? Então algumas mulheres chegam naquele mesmo lugar e gritam: é o seguinte, a gente foi lá e ele ressuscitou. Ele não está mais lá, Maria Madalena viu ele. Provavelmente Pedro, o mesmo Pedro e o mesmo João que prepararam a última ceia, vem correndo até onde estava o túmulo de Jesus. A Bíblia diz que Pedro vai na frente, mas quem chega na frente é João, por ser mais jovem. Mas quem entra é Pedro. E vocês já conhecem um pouco da história. O que eu quero falar com isso, queridos? Porque depois dali eles voltam, e quando eles estão reunidos, a Bíblia diz que Jesus ele entra naquela sala, naquele lugar. O mesmo lugar que outra hora foi para mostrar, para indicar, foi para ensinar, agora é um lugar de revelação. Jesus se revela na presença deles. Jesus mostra as feridas nas mãos, as machucaduras dos pregos, nos pés, nas mãos, ao seu lado. Jesus se manifesta ali. Jesus começa um tempo de ensinamento que durou 50 dias até o dia de Pentecostes. Então, esta sala grande, a probabilidade muito grande de ser, eu acredito particularmente que era o mesmo cenáculo. E Jesus começa e aquele lugar se transforma em um quartel-general dos cristãos.
E dali eles saem, vão para Galiléia, Jesus aparece a eles. Então quando eles voltam para Jerusalém, porque Jesus traz eles de volta para Jerusalém, no Monte das Oliveiras, Jesus ele é assunto aos céus, ele sobe, ele é ascendido aos céus, e ali os anjos falam, e Jesus Deus dá uma ordem para eles, é o seguinte: vocês voltem para um lugar de oração e permaneçam lá até que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês. Aqueles homens voltam para o cenáculo. Então o mesmo cenáculo da última ceia é o mesmo cenáculo da descida do Espírito Santo. Então a Bíblia vai dizer que durante esses últimos dias, provavelmente os últimos 10 dias, aqueles homens e mulheres, 120 pessoas, ficam reunidos dentro de um cenáculo, orando com o mesmo coração. Os mesmos homens e as mesmas mulheres que algum tempo atrás, cada vez que se reuniam, brigavam, queriam saber quem era maior um do que o outro, né? Quem era o maior, quem sentaria à esquerda, quem sentaria à direita de Jesus no seu reino. Agora eles estão ali orando em unidade. Eles estão ali em reverência total ao Senhor. Eles estão ali não mais se preocupando com quem seria maior ou quem seria o menor, mas eles estão clamando por conhecer as vontades de Deus e de que forma eles poderiam ser melhor usados, de que forma eles poderiam levar aquilo pelo qual eles foram ensinados. Então a Bíblia vai dizer no capítulo 2 que no mesmo cenáculo, línguas repartidas como de fogo, um vento impetuoso entra naquele lugar e as pessoas são cheias do Espírito Santo. Aqueles homens e aquelas mulheres são cheios do Espírito Santo. E Deus começa uma grande revolução, uma revolução santa, a revolução do reino de Deus. Aqueles homens começam a proclamar, Pedro se levanta dali, algumas pessoas chegam até o local dizendo: vocês devem estar bêbados. E Pedro pega a palavra e diz: não, varões galileus e de todas as partes, nós não estamos bêbados, porque é muito cedo ainda, não é nosso costume beber nesse horário. Então ele começa a falar que aquilo era o cumprimento de uma profecia. Cenáculo é lugar de cumprimento de profecias. Cenáculo é lugar de revelação. Cenáculo é lugar de orações profundas. Cenáculo é lugar onde nós choramos. Cenáculo é lugar de união. Cenáculo é lugar de íntima intimidade entre homens e mulheres que oram ao Senhor Jesus para saber as suas respostas e saber aquilo que Ele tem para esses dias, aquilo que ele tinha para o passado, aquilo que Ele tem para o presente e aquilo que Ele tem para o futuro. Aqueles homens, a partir daquele momento, então são revestidos de poder. E aquela profecia, que eles seriam testemunhas, aquilo que Jesus falou a respeito deles, que eles deveriam ir, a partir daquele momento eles começam a cumprir o ID. Eles vão por toda parte, mesmo depois das perseguições, mesmo depois de tudo aquilo que acontece. Mesmo quando começa a haver a perseguição, no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo, se não me engano, 29, 30, 31, a Bíblia vai dizer que depois de serem perseguidos e presos, os apóstolos voltam para aquela mesma casa, para o mesmo cenáculo. As pessoas estão ali reunidas, orando por eles, porque achavam que eles seriam mortos. E então, ao entrarem na casa, a Bíblia diz que daí Pedro começa a dizer tudo o que tinha acontecido, tudo aquilo que eles haviam testemunhado a respeito de Jesus. E a Bíblia vai dizer, se não me engano, no versículo 31, que mais uma vez a casa toda tremeu, houve um terremoto. E mais uma vez aqueles mesmos homens e mulheres que foram cheios no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, mais uma vez eles são cheios do Espírito Santo naquele mesmo lugar. Aquele lugar que foi abalado com um forte vento impetuoso, com línguas de fogo, agora ele é abalado por um terremoto de homens e mulheres sedentos pelo Senhor. Eu te pergunto, onde está a tua sede e a minha sede pelo Senhor de encontrarmos esses lugares? Algumas vezes nós temos um cenáculo, um lugar alto, um lugar secreto de oração apenas para nos escondermos dos nossos problemas. Mas todos aqueles que ativam o céu, todos aqueles que buscam a face do Senhor, queridos, não vão ali apenas para resolver problemas, para resolver os seus problemas. Todos os homens que têm um cenáculo, um lugar mais alto, eles serão ativados no Senhor Jesus. E ali encontrarão sua paz. E ali encontrarão respostas. Algumas vezes nós queremos terceirizar as nossas respostas. Queremos que outras pessoas venham falar as nossas respostas, as respostas que nós queremos ouvir. Claro que isso pode acontecer, isso é de Deus. Deus envia ministros, Deus envia anjos, Deus tem a resposta todos os dias na própria palavra.
Mas é na própria palavra que nós encontramos, queridos, é na oração, no caminho da oração, no caminho da súplica, no caminho do amor ao Senhor Jesus, é que nós encontramos, queridos, verdadeiramente se encontramos com Ele. E quando nós subimos até o lugar de cima, Ele do seu trono vem até o lugar de baixo. E ali Ele se encontra conosco. Uma das profecias do Messias do Antigo Testamento seria que Ele desceria aos lugares mais baixos da terra. Alguns traduzem isso como Ele descendo até o Hades para pregar aos mortos. O Hades é o lugar dos mortos, né? Necessariamente não é o inferno. Alguns vão traduzir como Ele desceu até a Galileia, porque a Galileia é o lugar mais baixo do mundo. É o lugar, no nível do mar, é o lugar mais baixo, né? Tanto o mar da Galileia, ele tem grandes tempestades e grandes situações. É um lugar muito difícil de navegar onde Jesus pescava, porque ele é o lugar na linha do horizonte mais baixo, dos mais baixos pelo menos, tanto o mar da Galileia quanto o mar Vermelho. Mas eu acredito que o lugar mais baixo, queridos, que Jesus ele veio na terra, foi nos nossos corações, foi no meu coração. E é ali que Ele traz uma grande transformação, quando nós nos inclinamos a um caminho de oração, um caminho de súplica, dizer: Jesus, qual é a Tua vontade? E nós paramos de apenas mostrar a nossa vontade, o que nós queremos. Queridos, pessoas que apenas oram pelas suas vontades, pelos seus desejos, por aquilo que estão necessitados, é um tipo de oração. Jesus ouve, Jesus ama abençoar pessoas, Jesus ama derramar, mas nós entendemos quando a nossa maturidade, quando nós estamos prontos para o lugar de cima, é quando nós não buscamos mais as nossas virtudes e os nossos conceitos, aquilo que queremos, mas nós buscamos a vontade dEle. Eu te pergunto, você tem buscado a vontade dEle? Nesses dias o Senhor tem chamado para dentro de um cenáculo que Ele já escolheu. Jesus está falando para você: prepara a Páscoa. Pega as ervas, naquele dia, aqueles 2 homens, eles trabalharam com carne, eles trabalharam com sangue, eles trabalharam com pães sem fermento, eles trabalharam com ervas amargas, eles trabalharam com tudo aquilo que simboliza a ceia, que simboliza a passagem por cima, porque Páscoa, o Pessá, que é passar por cima, significa quando a morte passa por cima e não toca na casa dos hebreus, no qual estavam, no Antigo Testamento, no qual estavam ungidos, estavam marcados com o sangue do cordeiro que havia sido morto. Então essa preparação da Páscoa, queridos, do passar por cima, Jesus não quer mais que Deus não se manifesta mais no templo de Israel. Deus agora está se manifestando em casas, em uma casa, em um andar de cima. Chegou o tempo de você, queridos, edificar um andar de cima para o Senhor. O lugar de cima é um andar principal, onde coisas extraordinárias estão sendo feitas, onde você separou a melhor mobília. Como está a sua casa? Talvez a sua casa está equipada. Quando eu falo de casa, não estou falando apenas da sua casa física, eu estou falando da sua casa principalmente espiritual, da sua casa emocional. A Bíblia vai dizer que aquele lugar era um lugar amplo, espaçoso, tinha espaço. E algumas vezes nós estamos cheios de tantas coisas. É raiva, é ódio, é incompreensão, é desordem, é rancor, é murmuração. Nós estamos cheios de tanta coisa, estamos cheios da internet, estamos cheios de vídeos, estamos cheios de músicas. E quando nós muitas vezes vamos tentar buscar Jesus, nós queremos encaixar Jesus em um cantinho desse cenáculo que já está tão abarrotado de tanto lixo e tanta coisa. A Bíblia vai dizer que aquele cenáculo ele estava mobiliado. Ele tinha tudo aquilo que era preciso, queridos. Num cenáculo imobiliado, talvez a única coisa que seja preciso é um coração sincero diante do Senhor hoje. Chegar diante de Deus: Jesus, eu estou aqui me entregando, eu estou aqui me derramando ao Teu amor, à Tua graça. E a minha oração nesse dia, querida, é que nós venhamos estar nesse lugar alto, que nós venhamos ser esse lugar alto de encontro. Mesmo nós sendo tão pequenos, mesmo nós sendo tão insignificantes, através da graça de Jesus, o Senhor nos chama para esse lugar, queridos. Jesus tem esse lugar para você e para sua casa. Talvez hoje você está tão cansado, você está tão cansada, sobrecarregados, com tantas preocupações aí no teu coração, mas Jesus está dizendo para você: vai até a cidade, vai até um lugar e segue alguém que está levando água.
Levar água, querido, significa levar a palavra. Água significa regar, significa palavra, significa limpeza. Então o Senhor quer te levar para um lugar secreto, um lugar alto, e ali você pode se derramar. Hoje, comece a levantar um cenáculo na sua casa, comece a levantar uma torre de oração, um lugar de oração, um lugar de busca, de clamor. Talvez ao acabar, queridos, esta ministração aqui que você está ouvindo, para tudo, vai lá para dentro do seu quarto, dobra o teu joelho, diga: Jesus, eu estou aqui apenas para te ouvir. Algumas vezes nós não paramos as nossas orações, nós fazemos orações repetidas e falamos e repetimos. Orações tradicionais e nós esquecemos de abrir o nosso coração. E muitas vezes abrir o seu coração não é falar, abrir o seu coração é abrir os seus ouvidos para ouvir. Tem a prática da meditação, quer dizer, essa meditação não é místico não, tá? A meditação é você pensar em tudo que Jesus já tem feito, em tudo que você tem passado. Até porque a prática da Páscoa, o memorial da Páscoa para o judeu era um momento de meditação. Quando eles comiam a erva amarga, eles lembravam de toda a vida amarga que o povo de Israel viveu 400 anos no Egito. Quando eles comiam o cordeiro, eles lembravam do cordeiro que foi sacrificado, do sangue que foi colocado nos umbrais da porta para que o anjo da morte não visitasse aquela casa. Quando era feito o pão asmo, que é o pão sem fermento, era em memorial daquilo que o povo precisava sair rapidamente daquela festa, do Egito, e para entrar na festa no deserto, que seria a Páscoa. Então, queridos, traga o seu coração para um lugar de descanso no Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida um descanso do Senhor Jesus Cristo. Quero declarar que nesses dias Jesus está entrando na tua casa, está entrando no teu trabalho, na tua vida nessa manhã, nessa plena segunda-feira. Jesus, ele é a pessoa mais segura que você pode entregar o teu coração para ele, que você possa senti-lo agora, que a glória de Jesus possa estar na sua vida agora, que você possa receber o ar que você respira, entender que vem dele, vem das narinas dele, é ele que está soprando. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos, Jesus é tudo aquilo que nós queremos, que você possa ir para esse andar de cima, e nesse andar de cima, você também ande no andar de cima. Que Jesus te visite com seu Espírito Santo, que Jesus abrace você nesse momento, que pessoas nesse momento sejam curadas, que pessoas sejam libertas agora, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero orar por vocês que estão aqui agora, passando pela live. Depois coloca no seu Instagram essa live ali, compartilha com outras pessoas. Eu tenho certeza que Deus está no controle, tá bom? São dias de nós andarmos. Domingo que vem eu vou estar trazendo a segunda parte dessa palavra, no culto de domingo que vem, falando a respeito de outros homens e outras mulheres que estiveram no andar de cima, que prepararam o andar de cima, que prepararam um cenáculo para o Senhor, tá bom? Deixa eu só deixar um abraço para os nossos irmãos aqui, Dona Vilma. Deus abençoe, Dona Vilma. Deus abençoe o dia da senhora. Delícias saudáveis aqui também. Eu acho que é da Grace, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Geração de Marias também está por aqui. Carla também. Deus abençoe Carla Freitas também. Carlinha, Deus abençoe você, tua casa, as tuas filhas. Samara também passou por aqui também. Samara, Deus abençoe você, as meninas também, em nome de Jesus. O Pedro Monteiro também está passando por aqui. Deus abençoe Pedro, Clebinho também. Kleber, Deus te abençoe. Kathleen, Deus abençoe você, minha irmã. Estamos sentindo a tua falta aqui nos cultos. Fernanda, Deus abençoe, minha irmã. Uma ótima semana abençoada para você. Evelyn também. A Evelyn está no Rio Grande do Sul. Evelyn, Deus abençoe você. Deus abençoe a Isa. Estamos com saudade de vocês. A Gi também, a Gi Feltrin também. Oi, Gi, tudo bem? Deus abençoe você, Gi. Deus abençoe o Negão também, em nome de Jesus. Deus abençoe o Pedro e a sua casa aí. Espero que essas semanas estão sendo melhores, tá? Declaro a bênção, declaro a tua casa como um cenáculo, um lugar alto, onde você conversa, onde Deus responde, tá? Declaro toda sorte de bênção sobre você, para a glória de Deus. Amém. Fábio Almerindo também. Fabinho, Deus abençoe você em nome de Jesus. Jason, Deus abençoe você, meu irmão, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Julie também de Siderópolis também. Suelen também. Suelen, Deus abençoe você, a Totó e o André. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero orar por todos vocês e todas as famílias agora. Pai Santo e Todo-Poderoso, na autoridade do nome do Senhor Jesus, te damos graça. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua presença. A Tua presença é tudo que nós queremos. Que as revelações daquilo que o Senhor tem através das nossas vidas e para as nossas vidas seja, Senhor, manifestado através de momentos onde buscamos o Senhor de todo o coração. O nosso desejo é buscar de todo o coração. Senhor, eu coloco todas as famílias que aqui passaram, que vão ouvir, que vão absorver dessa palavra e dessa ministração diante do Senhor. Que os nossos corações possam queimar, Jesus, por cada dia mais, Senhor, o privilégio de estar na Tua presença, orar, buscar, ler a palavra, mergulhar na Tua presença. Eu sei que muitos aqui estão lendo a palavra, estão mergulhando e o Senhor tem falado com eles. Eu oro, Senhor, assim como foi no cenáculo, um lugar de ensinamento, de humildade, Senhor, do que é ser um servo, do que é ser um discípulo de Jesus. Também foi um lugar de derramamento do Espírito Santo, foi um lugar de avivamento. Aviva essa casa, onde houver tristeza, onde houver morte, onde houver, Senhor, renúncia, onde houver, Senhor, abandono, onde houver qualquer situação que está fazendo com que essa pessoa, Senhor, pare e fique paralisada na autoridade do nome de Jesus. Sopra o Teu vento nesse lugar. Traz o Teu fogo nesse lugar, Jesus, e limpa todas as áreas dessa casa, dessa vida. Eu declaro, Jesus, e peço em nome de Jesus, onde tiver uma pessoa que está enferma nesse momento, eu declaro, Jesus, que a Tua cura desça do alto da cabeça à planta dos pés, que a Tua glória seja manifestada, que o Teu poder venha sobre essas pessoas para a glória do nome de Jesus. Que cada um aqui seja abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Não esqueça de compartilhar aí no seu Instagram aí essa mensagem, porque chega muitas outras pessoas, tá? Essas mensagens chegam na nossa região, chegam para outros estados, vão até mesmo para fora do Brasil e outras pessoas são tocadas, são curadas, são libertas. Quando pregamos ao Jesus Cristo vivo e verdadeiro, é assim que Ele faz, é assim que Ele se manifesta, tá bom? Glória a Deus, então, Deus abençoe. Pessoal de Siderópolis, um abraço. Pessoal de Tubarão, pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal do Rincão, também que passou por aqui também, da Içara, tá? Pessoal de Criciúma, os nossos irmãos aqui da igreja. Lembrando para os nossos homens que quarta-feira agora tem Caverna de Adulão aqui na igreja a partir das 8 horas. É um culto especial, onde os homens vêm aqui prestar o seu culto ao Senhor Jesus, tá bom? E domingo nós temos o culto da família a partir das 19 horas, tá? Quem ainda não segue a Igreja do Lugar, segue a Igreja do Lugar lá. Receba lá os cultos ao vivo lá, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau.